Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Enfermagem Esquematizada. Meu nome é Marcos Vinícius e hoje nós vamos estar aprendendo a fazer questões de cálculo de concentração de soro. Nós vamos abordar conceitos de solução soluto-solvente, porcentagem e resolução de questão de concentração de soro. Solução. Solução é uma substância homogênea que se apresenta em uma única fase, num único estado físico, sólido, líquido ou gasoso. Uma solução ela é composta por soluto e solvente. Soluto é a substância que se encontra misturada no solvente. É uma substância que será dissolvida. Por sua vez, solvente é a substância na qual o soluto será dissolvido. Por exemplo, água e sal. Água e sal. A água é solvente e o sal é o soluto. Tá bom? Água e sal, soluto mais solvente, vão se formar a solução. Exemplos. Solução sólida. Ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates é composto por ouro e outras ligas metálicas. 75% ouro e 25% outros metais. Solução líquida, por exemplo, nós temos o soro fisiológico 0,9%. Então, quer dizer que em 100 ml de solução aquosa, nós temos presente 0,9 gramas de sal. E exemplo de solução gasosa, o ar atmosférico, que é composto por oxigênio, nitrogênio e outros gases. Entender porcentagem é fundamental para que nós possamos resolver questões de cálculo de concentração de soro, tá bom? Pois numa solução sempre há uma quantidade X de soluto e uma quantidade Y de solvente, tá bom? Como nós vamos aprender? Eu trouxe um pequeno problema para que nós possamos resolver e na prática a gente poder aprender. Tá? Marcos vendeu 80% das camisas. Se na loja haviam 200 camisas, quantas camisas foram vendidas? 80%. 80%, quando eu falo 80% significa 80 por 100. Se na loja haviam 200 camisas, quantas camisas foram vendidas? Eu vou pegar 80 por 100 vezes 200, que vão ser igual a 16.000 dividido por 100. Resolvendo, vão ser 160 camisas que Marcos vendeu. Então, 80% de 200 corresponde a 160 camisas. Tranquilo? Agora vamos resolver a questão. Primeiro, a primeira coisa numa questão de concurso, a gente deve tentar entender, tá? Uma dica que eu dou é que a gente leia no mínimo 3 vezes a questão, tá? Então vamos lá. A questão é do ano 2018, da Banca Copérnico. Deve-se administrar 500 ml de soro glicosado a 10%. Tem-se somente a apresentação soro glicosado 5%, 500 ml, e glicose 50%, ampola com 10 ml. Nesse caso, o soro glicosado 5% é transformado em soro glicosado 10%, utilizando-se a ampola de glicose 50%. Para isso, calcule a quantidade necessária de glicose 50% e assinale a alternativa correta, lembrando que 50% é igual a 50 gramas de glicose em 100 ml. Aí nós temos as alternativas A, B, C, D ou E, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que nós devemos fazer, como eu disse, vamos pegar aqui o texto, é entender, né? Então, a prescrição foi de 500 ml de soro glicosado a 10%. Só que eu tenho na unidade somente soro glicosado a 5%, 500 ml, e também ampolas de 10 ml de soro glicosado a 50%. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar essas ampolas a 50% no soro glicosado a 5%,
transformando esse soro 5% em 10%. Então, a questão ela pede quanto de glicose, ou, no caso aqui, quanto de glicose, né, que são as gramas, ou quanto de ml de ampola, né, das ampolas de glicose 50%, eu devo adicionar no soro de 5% para transformar esse soro em 10%. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é calcular a quantidade de soluto em cada unidade. Então, eu tenho 3 unidades. Eu tenho a unidade do soro 500 ml a 10%, a unidade do soro glicosado a 5%, e eu tenho a unidade da glicose a 50% ampolas com 10 ml. Então, vamos. Primeiro passo, calcular a quantidade de soluto. Do soro glicosado 500 ml, 10%, que é a prescrição. Então, como que eu faço isso? 10% de 500 ml é igual a quanto? Então, 10% é a mesma coisa que 10 vezes 500 dividido por 100, concorda? 10 vezes 500 dá 5.000, dividido por 100, que é igual a 50 gramas. Então, no soro glicosado a 500 ml, soro glicosado 500 ml 10%, eu vou ter 50 gramas de soluto, tá? No soro glicosado 500 ml 5% que eu tenho na minha unidade, então eu vou calcular 5%, que é a mesma coisa de 5 vezes 500 dividido por 100. 5 vezes 500 dá 2.500 dividido por 100. 2.500 dividido por 100 é igual a 25 gramas de soluto. Beleza? Agora, nas ampolas, que eu também tenho na unidade. Ampolas, soro glicosado a 50%, 10 ml. Então, 50% de 10 ml é igual a 50 vezes 10 dividido por 100, que vão ser igual a 500 dividido por 100, que é igual a 5 gramas. Aqui, eu já entendo que o que a questão pede? Pede o seguinte: quantas ampolas de soro glicosado a 50% 10 ml eu tenho que adicionar no soro glicosado de 500 ml a 5% para transformar ele na prescrição, que é de soro glicosado 500 ml a 10%. Eu olho aqui, gente, né? No soro glicosado a 10% da prescrição, eu vou ter 50 gramas de soluto, tá bom? Na quantidade que eu tenho na unidade, eu tenho 25 gramas de soluto, beleza? Então, para atingir os 50 gramas da prescrição, quanto que eu tenho que adicionar? 50 menos 25, concorda comigo? Então, eu tenho que adicionar 25. Então, 50
menos 25 igual a 25 gramas de soluto. Eu tenho que adicionar 25 gramas de soluto. Então, 50 menos 25 é 25 gramas de soluto que eu tenho que adicionar. Ok? A cada 5 gramas, eu tenho 10 ml. Aí eu vou fazer uma regrinha de 3 aqui, dá para fazer de cabeça, mas vamos fazer aqui a resolução por regra de 3, porque fica mais fácil da gente entender, tá bom? Se a cada 5 gramas de soluto eu tenho 10 ml, 25 gramas eu terei quantos ml? Eu vou colocar aqui um X. Tá. Regra de 3, como que a gente resolve? Basta multiplicar cruzado. 5 vezes x é igual a 5x. 25 vezes 10, multiplica cruzado aqui, vão dar 250. O x eu tenho que isolar ele. Por quê? Porque eu procuro o valor de x. Como que eu isolo? Passando o 5 para o segundo membro da equação, tá? O 5 no primeiro membro da equação ele está multiplicando, ele passa para o segundo membro da equação dividindo. Então, x será igual a 250 dividido por 5. X será igual a 250 dividido por 5, vão dar 50 ml. Então, aqui eu já tenho uma resposta. Eu tenho que adicionar 50 ml, 50 ml de soro glicosado ou 25 gramas de soluto. Tá ok? Essa é a resposta certa. Letra A. Pessoal, eu vou trazer para vocês um convite para vocês conhecerem a nossa loja, tá? A gente traz vários artigos, né, de enfermagem, como caneta seringa, como caneta comprimido, caneta ossos, né? Eu vou deixar o link na descrição para vocês conhecerem, tá? www.azanto.com.br. E também para vocês conhecerem o nosso blog, que são vários artigos na área de enfermagem, com dicas para a prova de concurso, tá ok? Se você gostou da nossa aula, clique em gostei e se inscreva no nosso canal.